Talvez você conheça um pastor que é muito conhecido na internet chamado John Piper. E há pouco tempo atrás eu assisti um trecho de uma pregação dele que foi muito chocante. Uma coisa que ele falou que é muito sério e que muitas vezes a gente vê cristãos, e especialmente jovens, não prestando atenção em relação a isso. Então, a gente vai ver juntas o que esse pastor disse e tem coisas que ele fala que vão te chocar demais. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente está explorando um pouco sobre esse trecho de uma pregação do John Piper. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançarem vídeos novos. Porque esse é um canal cristão que tem o foco de estar te abençoando para que você possa estar crescendo na palavra de Deus. E só para contextualizar um pouco, o tema da pregação dele era sobre a alegria dos puritanos. Ele estava falando sobre como que obedecer a Deus é algo que traz alegria. E a gente vai começar a assistir a partir do momento que ele diz que o entretenimento é o maior inimigo do deleite em Deus. Vamos lá. I think in our culture right now, entertainment is the biggest enemy of delight in God. This is the biggest enemy right here. I can watch anything on this. I can watch the most vile pornography, or, which may be as bad, just waste my time scrolling through banal information. A gente precisa de um momento para realmente entender isso, porque essas duas armadilhas que ele mostra, que nós somos muito suscetíveis a cair, são muito reais na nossa vida. A primeira delas que é ficar consumindo coisas que são notadamente e nitidamente pecaminosas, coisas que a gente bate o olho e sabe que é pecado. E muitas vezes a gente pode acabar fazendo vista grossa no momento que a gente, entre aspas, se acostuma com esse tipo de conteúdo. Quando a gente começa a ver várias vezes e a gente começa a achar que não tem nada não. E nesses casos que pessoas estão consumindo coisas que são notadamente pecaminosas, é como se elas tivessem desligado o sensor de fumaça da consciência delas. Então, elas sabem que tem algo errado, mas elas não querem ter a consciência condenando elas por causa disso, então elas vão cauterizando a consciência, vão suprimindo para que desse jeito a consciência não esteja batendo, digamos assim. E essa é uma armadilha que muitos cristãos caem, de muitas vezes com o celular estar consumindo esse tipo de coisa. E outro problema, e eu acho interessante como o Piper diz, que talvez é tão ruim quanto ficar perdendo tempo vendo várias informações banais. O tempo é uma das principais ferramentas que a gente tem que usar para glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus aproveitando o melhor do tempo que Ele mesmo já nos deu, porque nós somos mordomas dele. Tudo que nós temos aqui é um presente de Deus que Ele nos dá para que a gente multiplique para a glória dele, para devolvermos a Ele, multiplicarmos para a glória dele. Então, se a gente fica passando horas incontáveis, passando informações, rolando o feed, a gente vai estar jogando no lixo coisas preciosas que Deus nos deu. A gente vai estar largando a oportunidade de usar esse tempo para expandir o reino de Jesus. E sobre isso, a nossa pergunta do dia vai ser: você já se viu perdendo tempo no celular? De muitas vezes está ali sem nem saber o porquê e só fica procurando algum aplicativo, alguma coisa só para se distrair? Comenta aqui embaixo pra gente poder estar se ajudando uma ou outra, porque essa tem sido uma luta que, como cristãs, muitas vezes a gente não cai a ficha tão rápido de que tá errado e que a gente realmente precisa começar a desenvolver esse pensamento de ver como que perder tempo é pecado. Então vamos continuar assistindo para ver o que o John Piper vai falar. So he would say, strive against every God-diminishing thought, entertainments that make your mind more worldly, less able to delight in God. If you're spending every night trying to figure out whether there's something worth watching on Netflix,
You're not going to find it. I've tried. Então daqui a pouco a gente vai ver o John Piper contando sobre uma experiência que ele passou, mas vamos notar uma coisa interessante que ele falou, sobre pensamentos e entretenimentos que diminuem a Deus e fazem a nossa mente mais mundana. E aqui é interessante a gente deixar claro porque eu já vi que algumas pessoas já tiveram confusão quando a gente fala essas palavras. É óbvio que a glória de Deus, que Deus, por ele ser infinito e glorioso e majestoso, nada pode efetivamente diminuir a Deus, nada pode efetivamente diminuir a glória de Deus. Mas acontece que dependendo das coisas que a gente coloca pra dentro da nossa mente, do nosso coração, as influências que a gente se deixa levar, essas coisas podem fazer com que o nosso entendimento de Deus, a nossa visão de Deus, o diminua. Isso você já pode ter percebido de ter visto talvez na sua própria vida ou ter visto de perto em outras pessoas. No momento que a gente começa a buscar nossa satisfação em coisas como entretenimento, que muitas vezes pode até se tornar um tipo de vício, quando a gente começa a assistir todo e qualquer tipo de conteúdo que a gente encontre, mesmo que seja algo que esteja cheio de pecado. É óbvio que a nossa vida cristã vai diminuindo e logo mais a gente fala sobre isso. Mas à medida que a gente vai diminuindo espiritualmente, por que isso acontece? Porque a gente parou de enxergar a Deus da forma como Ele realmente é. A gente parou de usar os nossos olhos da fé para ver a Deus da forma gloriosa como Ele é. Paramos de temer a Deus porque paramos de ter uma percepção correta da santidade dele. Porque a gente se deixa muitas vezes levar por entretenimentos, como John Piper diz, que diminuem a Deus, pensamentos que diminuem a Deus. No fim das contas, o pecado tenta nos enganar da mesma forma como a serpente enganou a Eva no Jardim do Éden. Lembra que a serpente disse a Eva que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus? Então, muitas vezes nós caímos no pecado porque nós queremos ser como Deus. Então, quando a gente está assistindo um filme que está cheio de pecado e nos entretendo com isso, o que a gente está vendo naquela tela são pessoas que estão tentando ser como Deus. E será que isso é algo que a gente se entretém em ver? Uma vez que o Espírito Santo habita no nosso coração, é algo que a gente não vai querer se entreter com isso. Porque não tem como a gente se alegrar por algo que entristece o nosso Deus. Não tem como a gente se alegrar por algo que foi a razão pelo qual Jesus morreu na cruz. E tem um outro pastor chamado John MacArthur que ele tem uma frase que é interessante, que ele diz que muitas vezes estamos nos entretendo por pecados pelos quais Jesus morreu. Então isso é uma coisa séria pra gente pensar, porque assistir cenas de intimidade, ainda mais entre pessoas que não são casadas, ou então se deixar assistir pessoas que estão totalmente despidas, ou ficar se deixando consumir e entreter por palavrões que a gente vê em filmes e em séries. Ou então também, muitas vezes, quando os personagens fazem piadas, muitas vezes até colocando o nome de Deus ou fazendo piadas imorais. Essas pessoas que estão cometendo esses pecados, elas estão tentando tomar o lugar de Deus. Elas querem definir o que é a verdade. Mas será que nós, como crentes, devemos achar isso bom e legal de ficar se entretendo? Vamos continuar aqui para ver qual que foi a experiência que o John Piper teve. And I've only tried, interestingly, with my wife in the room. And she's way more tolerant than I am. We started something the other night that I thought might be halfway redemptive. We lasted 5 minutes before there was a naked cadaver. This was a G-rated thing. A naked cadaver lying on the table, shot from the side, breasts obvious. G. You ain't gonna find it. Você já passou por alguma coisa parecida com o que ele acabou de falar? De muitas vezes colocar um filme e imaginar que pode ser que o filme não seja o melhor que existe, mas que ele talvez não seja tão ruim assim. E quando você vai ver, tem cenas que claramente não deveriam estar na tela de um cristão. E quando isso acontece, existem 2 caminhos que a gente pode tomar. Muitas vezes a gente acaba assistindo e vai deixando o pecado entrar pelo portão dos nossos olhos e, consequentemente, esse pecado vai indo pro nosso coração. Ou então a gente pode ter a atitude corajosa, como o Piper, de desligarmos esse filme e não queremos mais ter nada a ver com ele. De ver que aquilo tá errado e pedir perdão a Deus
por ter sequer passado aquelas cenas na frente dos nossos olhos. Então, pode ser que muitas vezes, mesmo que a gente busque filtrar, tomar cuidado, a gente olha a classificação indicativa, uma coisa que eu sempre recomendo é dar uma olhada nas revisões que cristãos já fizeram sobre o filme para ver se ele tem algum tipo de cena desse tipo. Pode ser que, eventualmente e 100% sem querer, a gente acabe errando na escolha de algum filme ou de alguma série. E numa situação assim, a gente tem que ter a nossa mente muito fixa, de fazer como, por exemplo, Jó disse, de fazer um pacto com os próprios olhos. E a gente tem que falar como salmista, de não pôr coisa má diante dos nossos olhos. Então, se por acaso a gente estava assistindo alguma coisa e teve algum tipo de cena assim, temos que ser corajosas e dizer não para esse tipo de entretenimento. De poder, com toda a nossa força, dar pause e nunca mais nem sequer cogitar em assistir aquilo de novo. Porque uma vez que a gente já passou por isso, a gente vai aprendendo a ter mais sabedoria com o nosso entretenimento e buscando escolher aquilo que vai realmente glorificar a Deus. Outra coisa que o John Piper fala, não é que nós como crentes a gente tem que perguntar, é pecado assistir isso ou não? Mas a gente tem que perguntar, assistir isso vai glorificar a Deus? E quando a gente faz essa pergunta, tudo muda e a gente vai ver o filtro maravilhoso que na própria palavra de Deus nós já temos. Filipenses 4:8 que diz que tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Aquilo que entra pelos nossos olhos domina o nosso pensamento e aquilo que vai para o nosso pensamento vai para o nosso coração e a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Então, se a gente quer poder abençoar outras pessoas, se a gente quer poder agir de uma maneira parecida com a de Jesus, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está colocando para dentro. Porque se a gente coloca bênção para dentro, vai sair bênção para fora. Mas se a gente coloca lixo para dentro, vai sair lixo para fora. E consequentemente, no meio disso tudo, a nossa fé obviamente vai decaindo. A gente vai entrando num esfriamento espiritual. A gente vai ficando cada vez mais distantes de Deus e a gente vai deixando o pecado reinar no nosso coração. E na verdade existem 4 formas de como essa decadência pode acontecer e clicando aqui nesse vídeo você vai poder ver muito mais sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te abençoado. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.